Olá a todos, meu nome é Sérgio, faço parte da equipe de suporte da arrecadação da Megasoft e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre o sistema de nota fiscal eletrônica, tá certo? Então, essa é a cara do sistema, deixa eu dar um zoom aqui pra gente, essa é a cara do sistema e aqui a gente tem algumas coisas importantes, mas a mais importante aqui é que a gente tem dois tipos de acessos, tá? A gente entra aqui nesse portal, a gente tem o acesso da prefeitura e nós temos o acesso do contribuinte. A gente tem painéis separados para esses dois casos, tá? Com funções específicas. Por isso que a gente tem dois acessos diferentes. Do lado esquerdo, quando eu clico em nota fiscal eletrônica, eu tenho o acesso do contribuinte, que ele vai entrar com inscrição municipal, CPF e senha. E do lado direito aqui, eu tenho o acesso da prefeitura. Vamos focar aqui no acesso da prefeitura, em seguida a gente passa para o acesso do contribuinte. Bom, aqui, depois que você faz login, essa é a tela que você vai encontrar no painel da prefeitura. Eu tenho aqui, aqui em cima, um painel de notificações, então sempre que você logar, tiver notificações, provavelmente são informações que você está solicitando algumas ações dentro do sistema. Tá? Aqui eu tenho uma série de atalhos, eu tenho relatórios diversos, tá? E tenho parte de configuração e sincronização. A gente vai deixar isso aqui mais para frente. Quero só apresentar o resto do sistema para vocês. Aqui eu tenho um campo de estatística, tá? Esse campo de estatística, ele basicamente mostra informações relativas às notas desse mês, tá? Então, a gente está no mês 6, ele vai me mostrar aqui a emissão de notas, o valor do imposto que vai ser arrecadado, e a quantidade de empresas que emitiram nota. O segundo aqui eu tenho o cadastro de usuários no Arrecadanet, isso aqui é cadastro do contribuinte, tá? Para a gente cadastrar novos contribuintes. Eu tenho aqui o usuário do Arrecadanet, que é o cadastro do usuário da prefeitura, certo? No caso do servidor. Eu tenho um botão aqui de fechamento mensal. O fechamento mensal, a gente vai explicar ele mais para frente, mas ele simplesmente ele bloqueia a solicitação de cancelamentos e substituições de notas a partir de um fechamento de data. A gente vai mostrar isso mais para frente. Aqui, nota fiscal eletrônica imprimir, eu posso consultar uma nota qualquer de um contribuinte e posso imprimir ela, tá? Eu tenho um botãozinho aqui de autorização de AIDF, tá? O que seria essa AIDF? Tá? O sistema de nota fiscal, ele funciona de uma forma que é a seguinte. O contribuinte, quando ele entra a primeira vez no sistema, a primeira coisa que ele vai fazer é uma solicitação de AIDF, tá? Que a AIDF, a gente separando a sigla, seria autorização de impressão de documento fiscal. Tá? Você está autorizando aquela empresa a emitir nota. Tá? Quando a gente entrar pelo painel do contribuinte, eu vou mostrar como isso é feito. Quando ele solicita, qualquer contribuinte solicita uma nota, a autorização para emitir nota, vai aparecer aqui a mensagem. Ó. Há solicitações de AIDF para serem autorizadas, certo? Bom, isso daqui é importante porque sempre que você logar e ver essa mensagem, você já pode vir nessa função, nesse botãozinho, e clicar nele. Olha aqui, ó, nesse ambiente de teste que eu tenho aqui, ó, essa empresa teste, ela solicitou 10 notas, tá? Eu posso recusar as notas dela, seja lá qual o motivo, e posso autorizar. Quando eu clico em autorizar, ele me fala, olha, foi essa empresa que solicitou, ela solicitou 10 notas. Qual que é a quantidade que você vai autorizar? Ela pediu só 10, certo? Lá quando ela vai pedir, aparecem essas informações da quantidade também. O que é importante aqui? O importante é ter uma ideia da quantidade de notas que uma empresa vai emitir. Por exemplo, se essa empresa ela
ela pediu 10 notas e ela emite 10 notas por dia, significa que amanhã ela vai ter que pedir novamente. E isso não é bom, dela pedir todos os dias. Se ela pediu 10 notas e ela emite 30 notas por dia, significa que no meio do dia ela vai ter que solicitar de novo outra, ou fazer uma outra solicitação de IDF. Bom, e se ela emite uma por mês, significa que ela vai demorar 10 meses para pedir de novo autorização. Bom, e aqui fica o feeling da prefeitura, do servidor, de entender a quantidade de notas que ele vai autorizar. Você pode autorizar mais ou menos, certo? Eu posso autorizar aqui 3.000. Ele me pediu 10, mas eu sei que essa empresa vai usar 10 notas em 10 minutos. Ela emite uma nota por minuto. Então, é óbvio que eu exagerei, mas eu vou autorizar para ela. Pronto. Quando eu autorizei, percebam aqui em cima que a mensagem subiu. Sumiu a mensagem. Certo? Bom, aqui eu tenho um botãozinho de cancelamento de nota fiscal eletrônica. Esse cancelamento, ele é um cancelamento partindo da prefeitura. Então eu, como prefeitura, eu entendi que essa nota deve ser cancelada e eu vou lá e faço o cancelamento da nota. Tá? Um contribuinte ele pode me ligar e falar, olha, cancela essa nota para mim. Você vai vir nesse botãozinho de cancelamento. Em que casos eu devo cancelar uma nota? Quando aquela nota não deveria existir. Tá? É muito importante, porque existe um processo de cancelamento de nota e de substituição de nota. A substituição ela serve quando a nota ela tem alguma informação errada. Então você substitui a nota para corrigir uma informação. Você cancela uma nota quando aquela nota não deveria existir. Tá? Então faz de cancelamento. É importante orientar os contribuintes, porque é muito comum notas que poderiam facilmente ser substituídas, elas serem canceladas. Tá certo? Bom, aqui para cancelar uma nota, você consulta a empresa, o número da nota e você pode filtrar pela data que a nota foi emitida e pesquisa. Pesquisando, vai aparecer aqui para você cancelar a nota. Ela vai aparecer aqui embaixo. Você clica no motivo de ele clica para cancelar ela. Bom, depois a gente pode emitir uma nota para a gente fazer o processo de cancelamento, tá? Bom, aqui é um botão parecido, mas ele é diferente. O contribuinte ele pode solicitar para a prefeitura, via sistema, que uma nota seja cancelada. Ele não pode cancelar a nota por ele mesmo. Ele tem que pedir uma autorização para isso para a prefeitura. Então, ele solicitando a autorização, vai aparecer aqui a solicitação, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui tem duas sendo solicitadas. Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar aqui nesse lápis, nesse papel. Ele vai carregar para mim aqui em cima a informação da nota e eu vou autorizar o cancelamento. Autorizei o cancelamento. Ou então, eu posso negar o cancelamento, justificando nesse campo o porquê da negativa. Tá? E posso negar ela também. Pronto. Nesse caso, ó, percebam que tinha uma mensagem aqui em cima falando do cancelamento também. Tá? Eu respondi elas, então sumiu do sistema. Bom, aqui eu tenho o campo de serviços. Tá? Esses serviços são retirados lá do anexo do Código Tributário Federal. Esse é importante a gente falar que essa lista ela não é configurável, essa lista ela é fixa. Tá? Ela só é alterada quando quando o anexo do Código Tributário Federal ele também é alterado. Mas aqui, o que é importante para a gente? É importante a configuração dos serviços. Os serviços, a alíquota dos serviços, elas são configuradas com base no Código Tributário Municipal do seu município. Então, lá vai te falar qual que é a alíquota que deve ser cobrada de imposto caso o contribuinte utilize esse serviço. Vamos pegar aqui o exemplo do serviço número 1, que é o serviço de informática e congêneres. Eu clicando aqui, ó, no lápis e no papel, ele vai me abrir configurações. Que configurações que são essas?
a quantidade de ISS que vai ser cobrada, se é 2, se é 5, se é 2,5%, se é 3%, tá? O tipo de dedução. Aí a dedução ela é utilizada principalmente em casos de serviços de construção civil, em que existe uma dedução, ou seja, existe uma redução da base de cálculo para o cálculo do imposto. Então, por exemplo, vamos supor que o Código Tributário fala que para o serviço número 1 é possível uma dedução de até 50%. Então, eu marco o percentual e coloco 50%. Certo? O que isso significa? Significa que se eu usar o serviço 1 e emitir uma nota de R$ 1.000, a dedução ela pode ser de 50%. Ou seja, a base de cálculo para o meu ISS vai ser só de R$ 500. Ficou claro? Se eu mudar aqui para 90% de dedução, a base de cálculo para esse exemplo que eu estou citando, de R$ 1.000 de uma nota, ela vai cair para R$ 100, porque 90% foi deduzido. Tá certo? E também essa dedução ela pode ser por valor fixo. E esse valor fixo ele é preenchido na hora de fazer a nota. Tá? Bom, normalmente é sem dedução. Tá? E aqui tem uma outra configuração muito importante, é definindo se esse imposto ele pode ser retido para outro município. Certo? Então, o que acontece? É muito comum que uma empresa ela é do município A, só que ela presta serviço no município B. Tá certo? Então, existem serviços que o imposto ele é devido no local de prestação do serviço. Ou seja, se a minha empresa é do município A e prestou um serviço no município B, ela vai recolher o imposto, o ISS, o Imposto sobre Serviço, lá no município B. Tá? E o município tem a liberdade de permitir que isso aconteça ou não permitir que isso aconteça. A liberdade óbvia com base no Código Tributário. Tá certo? E aqui, feitas as alterações, você salva. Perceba que aqui era 2, agora virou 5. E isso pode ser feito para todos os serviços. Tá? Para todos os serviços. Um contribuinte te liga e fala, olha, eu estou usando aqui o serviço 13 e ele não está me dando a opção de dedução. Um exemplo. Provavelmente, com certeza, ele não vai estar aqui marcado que é permitida a dedução. Bom, o contribuinte liga e fala, olha, eu estou fazendo um serviço lá no município X e não estou conseguindo reter o imposto lá. Não está aparecendo a opção para mim na nota. Então, aqui provavelmente não está marcada a opção sim. Tá? Essa é a configuração dos serviços. Bom, aqui eu tenho uma tela de mensagem. A tela de mensagem, você pode publicar mensagens para os contribuintes. Quando ele logar, essa mensagem vai aparecer para ele. Vou mostrar, vou até abrir aqui para mostrar. Tá, você pode escolher um período da publicação. Então, por exemplo, eu quero anunciar para os meus contribuintes que em dezembro a coletoria não vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ficar de 1/7/2020 até o dia 31/12/2020. Ou seja, no dia 1º de janeiro de 2021, a mensagem não vai estar lá mais. Você pode ter a opção de publicar ela imediatamente ou não. Se você não marcar essa publicação, essa mensagem vai ficar gravada para você publicar ela posteriormente, tá? E você pode gravar a mensagem, fechamento, coletoria. Pode escrever a mensagem e pode salvar. No caso, eu não marquei, tá certo? Ela veio aqui para baixo, ó, em situação desativada. Se eu quiser ativar ela, eu venho aqui, marco publicar, e eu tenho a opção de mandar uma mensagem qualquer para uma empresa específica. Vamos supor que tem uma empresa que ela tá, vamos supor, você quer que ela atualize o cadastro. Você pode desmarcar e adicionar aqui um econômico.
certo? Você pode adicionar aqui o econômico, que a mensagem vai para um econômico específico. Se tiver marcado, vai para todos e vai publicar. Salvei. A mensagem agora está agendada. Por que agendada? Porque eu coloquei data inicial para o dia 1º do 7. Então, ela só vai aparecer no dia 1º do 7. Se eu mudar aqui para o dia 1º do 6 e salvar, a situação dela vai ser publicada. Certo? Bom. Aqui eu tenho a opção de fechamento de DMST. Primeiro, o que é DMST, tá? DMST, a sigla significa Declaração Mensal de Serviços Tomados. Tá? Existem casos em que o ISS ele não é gerado para a empresa que prestou o serviço, o que é a situação padrão. Ele é gerado para a empresa que tomou o serviço. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? O que é importante saber aqui é que aqui é feito o fechamento dessas notas para a geração dos DUANs. Então, todo final de mês, além de fazer o fechamento mensal, a gente também tem o fechamento das DMSTs. Os dois são importantes. Eu vou gravar um vídeo depois falando só sobre o fechamento do mês, tá bom? Bom, a gente tem aqui um campo de autorização de web service. Web service é quando uma empresa ela tem um sistema próprio, tá? E ela não vai usar o da prefeitura, vai usar o sistema próprio dela. E o web service é para ela enviar as informações para o nosso sistema. Isso é possível. Para esse caso aqui, eu já vou deixar aqui escrito, o contribuinte ele deve enviar uma mensagem para esse e-mail. Esse e-mail. Nesse e-mail, o contribuinte, essa empresa que quer fazer a integração web service, ela vai solicitar a documentação para integração dos sistemas. Tá? Bom, voltando aqui, você pode bloquear o acesso de alguma empresa. Vamos supor que uma empresa está com o cadastro atualizado e você quer forçar aquela empresa a vir à prefeitura para fazer o cadastro. Então você bloqueia o acesso dela. Bloqueando o acesso, você pode desbloquear apenas quando ela vir. Ela vai ficar impossibilitada de emitir notas. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo. Essa é uma parte introdutória do sistema. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre como fazer um cadastro de um usuário, como vincular uma empresa nesse usuário. Tá? Mas é isso. Muito obrigado pela atenção.